Paz, queridos. Estou aqui hoje para compartilhar com você que está me assistindo aí do outro lado sobre uma palavra que eu tenho pregado há alguns anos e gostaria de compartilhar com você sobre uma verdade que está contida no Salmo 23, no Salmo de Davi. Primeiro eu vou ler o Salmo 23, do capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 4, e depois nós vamos dissertar, nós vamos falar um pouco sobre o que Davi quis falar, sobre o que a palavra de Deus quis falar conosco, amém? Salmo 23, versículo 1 ao 4 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Bom, o capítulo 23 de Davi, do rei Davi, nos mostra grandes princípios e grandes verdades da palavra de Deus. Primeiro, Davi começa falando: o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, não abre dúvidas quanto a quem era Deus para Davi, a quem ele via na divindade do Senhor. O Senhor era o seu pastor, de fato e de verdade. E nisso nós aprendemos que quando o Senhor for verdadeiramente o nosso pastor, pastor é aquele que guia as ovelhas, pastor é aquele que mostra o caminho, pastor é aquele que realmente mostra para as ovelhas o que elas devem ou não devem fazer. Então, para Davi, descrito aqui no Salmo 23, Deus era o seu pastor, aquele que guiava ele nos seus caminhos, aquele que verdadeiramente fazia, que mostrava o caminho para ele, que o guiava para as águas tranquilas, que o guiava, que refrigerava a sua alma, que trazia paz, que trazia renovo, que trazia descanso à sua alma. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é completa, e em João 10, o Senhor Jesus nos diz: eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Além de Deus como um todo, que na época de Davi, quando ele escreveu o Salmo 23, ele só conhecia Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, mas Jesus vem e complementa isso, dizendo: eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, além de Deus, o Pai, nós temos também o entendimento que Jesus é o nosso pastor. Ele é o bom pastor, aquele que deu a vida por cada um de nós. E através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, hoje nós temos um pastor. Hoje nós temos aquele que está ao lado do Pai intercedendo por nós, Jesus Cristo, aquele que veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, diz a palavra de Deus. Ele é o nosso pastor, ele é aquele que nos guia, aquele que nos guarda, aquele que complementa o Salmo 23. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Muitas vezes nós não temos o complemento do Salmo 23 dentro das nossas vidas, que é aquele que nos guia, aquele que nos guarda, aquele que realmente refrigera a nossa alma, aquele que nos livra do mal, nos livra da morte. Nós não temos tudo isso dentro das nossas vidas, nós não vemos isso, essa completude dentro das nossas vidas, justamente porque Jesus não tem sido o nosso pastor. Nós não fizemos de Jesus o nosso pastor. E a partir do momento que nós fazemos de Jesus o nosso pastor, aquele que é o bom pastor, o Salmo 23 se complementa na nossa vida. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada vai nos faltar quando Jesus for o nosso pastor. Não sentiremos falta de nada, para melhor dizer. Não sentiremos falta financeira, não sentiremos falta emocional, não sentiremos falta de nada, porque Jesus complementa todo o espaço vazio,
tudo aquilo que falta nas nossas vidas. Ele é. A palavra de Deus diz que Ele é o grande eu sou. Tudo que nós precisamos está nele, está contido nele. Então, quando Jesus é o nosso pastor, nada nos falta. Nós não sentimos falta de nada. E o Salmo 23 continua, Davi continua: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele complementa: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É o Senhor é quem nos alimenta, é o Senhor é quem nos dá tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Mateus 6, Jesus diz que o Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Ele sabe exatamente tudo aquilo que nós precisamos, fisicamente, espiritualmente. Ele sabe exatamente tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Mas para que isso aconteça, para que isso ocorra na sua vida, para que você não sinta falta de nada, Jesus precisa ser o seu pastor. Para que nada venha faltar na sua vida, Ele precisa ser o seu pastor. Você tem que fazer com que Ele seja o seu pastor. Você tem que entregar a sua vida nas mãos do Senhor e fazer com que Ele seja o seu pastor. E aí Ele vai guiar os seus passos, guiar os seus caminhos. Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa, suprir tudo aquilo que você necessita. E o Salmo 23 continua, ele diz: Ele refrigera a minha alma. Nós vivemos em dias tão nebulosos, dias tão difíceis, dias que nós precisamos do alento, do cuidado, do refrigério do Senhor. Muitas pessoas sofrem de tantas coisas, de tantas doenças e malefícios, porque não tem um refrigério, não tem um renovo do Senhor. E se você fizer do Senhor o seu pastor, se Jesus for verdadeiramente o seu pastor, a palavra de Deus afirma e nos garante que Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso renovo. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso descanso, Ele é quem traz refrigério às nossas almas, Ele é quem vai trazer refrigério à sua alma, querido, que está me assistindo agora. Ele é quem vai trazer o refrigério para a sua vida, Ele é quem vai te renovar, Ele é quem vai trazer de volta a alegria, a paz, aonde você não encontrava mais. Faça do Senhor Jesus o seu pastor, e Ele vai trazer o renovo, Ele vai trazer o refrigério. E Ele continua: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Se você que está assistindo se encontra numa situação difícil, uma situação que você acha que a sua vida não vale mais nada, que você está à beira da morte física, espiritual, emocional, entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Faça dele o seu pastor, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho a plena convicção e a palavra do Senhor me afirma, e afirma para você que está me assistindo, que nada vai acontecer a você se você entregar a sua vida ao Senhor. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. O medo não vai submergir você, não vai afundar você, porque o Senhor está com você. Porque o Senhor está ao seu lado, te guardando, te livrando, trazendo o renovo, o refrigério para a sua alma. E mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará ao seu lado, porque Ele é Emanuel, como diz Mateus 1. Ele é aquele que sempre estará conosco, aquele que estará ao nosso lado, sempre. Então entrega a sua vida verdadeiramente nas mãos do Rei Jesus. Faça dele o seu pastor e tenha todos os benefícios do Salmo 23. Você não vai sentir falta de nada. O Senhor vai te dar o sustento, o alívio, o renovo e estará com você em todos os momentos da sua vida. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor, o seu pastor, estará contigo, te guardando, te livrando, provendo todas as coisas que você precisa, físicas ou emocionais. Que a paz do Senhor fique com você, que esta palavra fique gravada no seu coração e que o Senhor verdadeiramente seja o seu pastor, seja aquele que provê todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus.